Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o podcast da ortopedia, o Muito Além do Gesso. Não se esqueça de seguir a gente no agregador de podcast que você usa e de ir lá no Instagram, no podcast.ortopedia, para seguir a gente. Já clica ali também no grupo de WhatsApp, já manda pra galera, para todo mundo ficar sabendo da gente. Em primeiro lugar, hoje estamos gravando aqui no dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Eu queria começar fazendo uma homenagem às mulheres aí do nosso Brasil e principalmente às mulheres ortopedistas, as residentes ortopedistas e as alunas de medicina que querem fazer ortopedia. A gente tem um episódio que a gente já gravou com a Ana Mazeto, uma aluna de medicina que quer fazer ortopedia. A gente discutiu muitas dificuldades que infelizmente elas sentem ainda, mas aqui no podcast de ortopedia a gente é totalmente a favor da qualidade de gêneros. A gente quer fazer o máximo possível para tentar diminuir esse gap que infelizmente ainda existe. E é isso, gente. Vamos começar agora o nosso episódio. A gente tem um convidado especial aqui, como é rotina do nosso podcast. Eu vou pedir para o André apresentar o nosso convidado. Fala, pessoal, tudo bem? Tem uma honra enorme de apresentar um cara que eu considero um amigo. E uma das coisas, quando a gente começou Muito Além do Gesso, a gente foi pensando naquelas pessoas que sempre convivem com a gente na ortopedia, que estão sempre presentes do nosso lado e que, na linguagem da gestão, para aqueles que gostam daqueles stakeholders, o pessoal da empresa, da indústria de materiais, do medical devices. Eu tenho o Adriano como um grande amigo, a gente até descobriu que, de certa maneira, a gente tem uma carreira aí em paralelo no mesmo mercado, né? A gente está quase que ao mesmo tempo. O Adriano, ele já passou por todas as etapas aí dos serviços, desde o comecinho até hoje. Então, eu tenho uma honra enorme de apresentar para vocês o Adriano Carniel. E vou começar já com uma perguntinha para o Adriano, assim, mais para ele se apresentar, para ele falar um pouquinho da trajetória dele, onde que foi que ele começou, quais foram os rumos ali da carreira dele, para a gente começar ampliar ali nosso leque. Adriano, honra enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado de novo pela presença e a bola está com você. Conta pra gente. Tudo bem, doutor André? André, né? É melhor, né? Nossa, uma mania de chamar de doutor. Mas para mim é uma honra estar aqui. Que baita convite, né? Eu acho que a gente está aqui do lado de amigos aqui, pessoas que eu tenho também acompanhado a carreira. Você, Leandro, Noel, a galera toda aqui. Então, estar aqui com vocês hoje para mim é uma tremenda honra. Muito obrigado de novo pelo convite. Adriano, conta pra gente. Aonde que foi que você começou? Como você começou? Qual a sua formação? Vamos começar a entender duas carreiras que andam no mesmo trilho, no trilho da saúde, que se relacionam quase que diariamente, mas que as pessoas pouco interagem nesse nível. Eu acho que isso é muito importante. E aí, Adriano? Bom, publicitário de formação, né? Mas antes disso, eu trabalhava, cara, numa loja de roupa em Santo André. Olha só, que eu sou de lá do ABC. E eu trabalhava durante o dia para juntar grana para poder pagar a faculdade. E, cara, eu tinha um cliente que acabou até se tornando um amigo, que é o que eu tento fazer hoje, né? A gente tentar ter essas relações de amizade. E o cara vinha, o cara comprava bastante comigo, tal, e a gente tinha uma baita de uma amizade, tal. E eu falava assim para ele, olha, eu não sei o que você faz, mas se um dia tiver uma oportunidade aonde você trabalha, lembra de mim. E aí, cara, toda vez a gente assim conversava, tal, e aí um dia ele me ligou e falou assim, cara, eu quero tomar um café com você. Falei, claro, né, vamos lá. Pensei, poxa vida, ele vai comprar uma camisa, ele vai comprar uma calça, um sapato, enfim. Ele falou, cara, de tanto você me encher o saco, surgiu uma vaga aonde eu trabalho. Eu falei, puta, que legal, mas vamos lá, o que você faz? Aí ele falou, cara, eu trabalho numa empresa de ortopedia. Aí ele começou a me explicar um pouquinho. Eu falei, cara, mas espera aí, é sangue, é cirurgia? Ele falou, eu falei, para, pelo amor de Deus, sangue. Cara, imagina. Ele falou, sério, Adriano? Puta, é um negócio muito bacana, é um negócio bastante diferente, né? Não, claro que é diferente, né, cara? Mas é um negócio que eu nunca sonhei na minha vida. Aí ele falou, cara, vamos comigo. Eu falei, olha, o mês que vem eu vou tirar 30 dias de férias. Eu falei, cara, eu tive uma ideia. Pensei, falei, olha, eu vou estar aqui encerrando todas as minhas férias, eu tinha pago uma viagem e tal. Ele falou, cara, eu vou trabalhar 30 dias contigo. Sério? Falou, sério.
posso? Ele falou, pode. Cara, eu peguei aí as minhas férias, troquei as minhas férias e fiquei 30 dias com ele trabalhando, né? Entrei, fiquei com ele ia visitar, ficava sempre do lado de fora das coisas e tal. Até que chegou uma hora que ele falou, cara, vamos entrar numa cirurgia? Eu falei, não, peraí, cara, você já tá, né? Calma que a gente tá... eu tô meio que conhecendo ainda tudo assim, o que você faz. Mas eu falei, vamos. Falei, bacana, vamos lá. Aí ele me levou numa primeira cirurgia. Ele falou, olha, você vai entrar. E eu, cara, coloquei a roupa. Ele me explicou. Puta, um padrinho que eu tenho, foi um anjo que caiu aqui na minha vida. Eu tenho uma gratidão por ele, enfim, eterna. E aí ele falou, você coloca a roupa, você vai entrar na cirurgia, você encosta, você não se mexe, quase nem respira. Falei, não, tranquilo, beleza. Ele falou, mas você vai ter um papel fundamental nessa cirurgia. Falei, tá bom. Falou, na hora que a gente falar, Adriano, segura, você vai ter que segurar. Falei, não, beleza, tranquilo. Cara, suava daqui, suava de lá, cara, quando vai chegar essa hora, né? Bacana. Aí eu encostei lá no meio da cirurgia, era uma prótese de joelho, Noel, né? Vai essa aqui para você. Começou e vai daqui, vai de lá, e eu olhava de lá e não olhava, olhava e não olhava, aquilo lá, curioso, né? Mas eu falava, cara, que loucura aquilo, nossa, cara. E aí chegou uma hora que veio a parte de cimentação da prótese. Aí o cara pegou o cimento, fazendo uma bolinha, tal. Ele falou, Adriano, agora chegou a sua hora. Vou jogar daqui para você, você segura, não solta essa bolinha. Falei, beleza. Jogou eu segurando a bolinha. Cara, aquilo começou a queimar a minha mão, e joga na outra, e joga nessa, e joga na outra. Quando eu olhei, cara, tava todo mundo rindo, que eles já tinham combinado antes, né? O médico auxiliar, ele auxiliar. E, cara, a galera toda tirando a maior barata da minha cara. Pô, tá bacana, mas isso acho que foi criando como é que se diz assim, um clima diferente para mim, né? E você começou a olhar aquilo de uma forma diferente. Bem, na semana seguinte ele falou, agora eu vou te levar numa cirurgia de trauma, cara. Trauma, uma cirurgia quando aparecer, a gente tem que estar na hora, é rápido, é 24 horas. Falei, puta, eu nem vou dormir, né? Eu sonhava com essa cirurgia de trauma, que ele estava explicando para mim, enfim. Aí eu fui numa outra cirurgia, que era uma cirurgia de trauma também. E aí ele falou assim para mim, bom, Adriano, de novo, fica no cantinho, tal. Falei, beleza. Fiquei lá no cantinho olhando, curioso, e olha daqui, olha de lá, tal. E aí, André, o macho de fêmur não conseguia fazer nenhum tipo de redução, teve que abrir o foco, aquela tragédia toda. Eu falava, nossa, meu Deus, é sangue daqui, é sangue de lá, e vem para cá. E eu não tinha almoçado, cara. Aquela correria toda, ansiedade do caramba, colete de chumbo, né? Aquela cirurgia que estava demorando. De repente, cara, eu senti meu joelhinho dobrando. De repente, só via a circulante de sala me arrancando da sala. Eu ia tombar onde eu tivesse, eu ia desmaiar. Então, são coisas, cara, que dentro desses 30 dias que eu fiquei com ele rodando, né? São coisas que marcaram para mim, me deram ainda um start, né? O que poderia vir também além disso? E aí eu comecei a ter toda uma curiosidade, e aí que eu comecei a dar os primeiros passos. Vou te fazer uma confidência que eu acho que é muito interessante, que a sua descrição pareceu muito quando eu fui entrar na minha primeira cirurgia como residente. A instrução que o R2 te dá, a sensação que você tem é muito parecida. Então, você vê que é uma história muito em paralelo e que poucas vezes a gente senta numa mesa e tenta entender o lado do outro e coisas desse tipo. Então, pô, muito, muito bacana, porque é a mesma coisa, assim, de certa maneira. Lógico, um pensando em se tornar médico, outro pensando numa outra coisa como carreira, mas é a mesma sensação, é o mesmo cenário, o mesmo... Adriano, mas nesse sentido, é engraçado você falar, você começou como instrumentador cirúrgico, né? Pelo que eu entendi da história, certo? Você instrumentou muito a cirurgia. Na verdade, esse antes, né? Eu estava conhecendo o setor, né? Até boa a sua assim, pergunta. E aí eu quando assim voltei, eu tinha acho que 4 ou 5 anos já de loja, eu acabei pedindo as contas, tinha essa vaga, né? Que era uma multinacional. Eu não sei se eu posso ficar falando nomes aqui, enfim, mas que ela estava indo... Fala o que você quiser aqui, meu, só fala o que você quiser, não pode ser só piada racista, o resto assim... Tá... O que você fique confortável, Adriano, se quiser assim, não, é super... Bacana, cara. Que era a síntese que estava indo direto para o mercado, enfim, né? E tinha aí algumas vagas. Aí, quando a gente voltou, eu acabei pedindo as contas e ele falou, bem, bacana, você passou pela primeira etapa, agora a segunda etapa você vai ter que estudar uma apostila. Eu falei, não, bacana, cara. E me deram uma apostila em espanhol. Então,
tornilo, clavo, enfim, cara, isso daí... E aí eu estudei uma apostila em espanhol, imagina, eu espanhol, male português, e aí eu fiz a prova, acabei passando, e aí eu acabei entrando nessa área. Foi muito bacana, porque quando eu cheguei lá, eu me deparei com um outro cara que não sabia nem o que era um parafuso. Para mim, parafuso era parafuso de porta, pregar quadro, enfim. E tinha algumas pessoas que já tinham vindo de outras empresas, que tinham uma experiência grande no mercado. E aí acabaram passando-se 2 meses, mais ou menos, um tempo muito curto. Essas pessoas elas acabaram voltando para as antigas empresas e acabou ficando eu e pouquíssimos ali que tinha que dar conta até assim do recado. E eu comecei, cara, a levar o material para casa. Porque, olha só, me deram a Santa Casa para poder atender. Você imagina, 20 anos atrás, berço da O, toda aquela coisa. Eu falava, meu Deus, não tinha ninguém para ir para Santa Casa. Estava começando a bombar de cirurgia. Fizeram uma parceria com o SUS. Tinha que ter alguém lá. Vai lá, Adriano. Eu falei, cara, vai. Eu falei, tá bom. E aí eu cheguei lá e me deparei, com médicos de altíssimo gabarito e tal, e aí eu percebi que eu tinha que fazer o quê? Aperfeiçoar meu lado técnico, que é aí que vai, Noel, com o que você disse. Eu não era instrumentador, mas antigamente a gente tinha que ser vendedor, instrumentador, repositor, e eu entregava a caixa também. Então, quer dizer, você tinha que fazer um pouquinho de cada coisa. Para quem está nos ouvindo, né, só explicando, né, quando a gente utiliza os materiais ortopédicos em algumas cirurgias, seja no SUS, seja em cirurgias particulares, né, para quem é residente ou estudante, né, se a gente vai utilizar essas placas, essas hastes, às vezes tem empresas, né, que entregam essas placas no centro cirúrgico, essas placas têm que ser esterilizadas, têm que ser preparadas para serem utilizadas. E, obviamente, que é um processo que não é perfeito, né, e é muito desafiador, que são muitas etapas. Hoje, inclusive, eu tinha uma cirurgia que estava para de manhã, ocorreu problemas na entrega do material e entrou à tarde. Então, nunca acontece, é uma coisa... raridade. Nunca, raríssimo, raríssimo. Nada, né? É danado. Deve xingar pouco a gente, né? Deve xingar pouco, né? Os caras devem estar ouvindo e pensando, esses caras dão muito além do jeito, estão reclamando de barriga cheia, né? Nunca acontece isso com os caras, né? Puta que pariu. Mas nunca na minha, né? Mas eu te perguntei isso, Adriano, porque assim, você comentou aí dessa história inicial que o Residente tinha uma trajetória semelhante, né? Mas ao mesmo tempo que a gente trabalha em muita biboca, eu tenho uma imagem minha pessoal, tipo, no R4, começando a operar naquele lugar que não era tão legal, e eu ficava pensando, tipo, vinha o instrumentador da empresa, né? Porque se eu utilizava o material para fazer, sei lá, um ligamento, uma artroscopia, e às vezes também vinha um instrumentador mais jovem, né? Que era um cara que estava começando, porque, pô, sábado num lugar assim, vinha o cara do início, né? O que o instrumentador pensa quando ele vai encontrar aquele cara recém-formado para aquela cirurgia de sábado de manhã? Ele também pensa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim, ele fala assim, bom, fudeu, porque eu não sei, e ele também não. Eu acho que a abordagem dele em ser sincero, né, e falar, cara, olha, eu não sei, eu acho que humildade, acho que você chegar, né, eu acho que isso são requisitos básicos para que você tenha um bom início de cirurgia, né, porque você chegar e não ter essa parte humilde, você falar, olha, eu não conheço, ou olha, eu não tive um treinamento, olha, doutor, tenha paciência comigo, acho que é uma abordagem bastante bacana. E foi o que eu fiz em Canoel, lá na Santa Casa. Cara, me mandaram para Santa Casa, eu falei, meu, ferrou, cheguei lá, alto nível, nossa, ficaram uma manhã inteira dizendo quem era um, quem era o outro, quem era não sei o que lá, eu falei, nossa, já cheguei lá mijando na calça, cara. E aí os caras queriam, bem assim, na verdade, era um bom material, o material estava chegando, que era um material super diferente, né, porque antigamente você tinha material nacional e alguma coisa importada. A Cinta chegou naquela época, tinha material, e é um material até hoje de vanguarda, né? E o que eu fazia, cara? Eu comecei a levar as caixas de cirurgia para minha casa à noite, porque assim, tudo lá era 7 horas da manhã, né? Brincava, cara, vamos tirar para ou ímpar, 7 horas da manhã. Vamos pensar, vamos fazer uma reunião para pensar em alguma coisa, 7 horas da manhã. A gente brincava isso. Então, cara, eu passava a noite estudando. O que era estudar, cara? Bem assim, na verdade. Eu era um Lego, né? Então, eu tinha a técnica cirúrgica, que era o passo a passo, e eu montava e desmontava aquilo a noite inteira.
Porque eu falava, meu, se ele perguntar dessa peça, bom, essa peça conecta naquela que conecta naquela. E essa daqui, essa. Então, quer dizer, eu falei para ela, eu tenho que chamar, sei lá, a atenção deles de alguma forma. Bem, sou novo de idade, mal entrei na área. O que os caras vão me respeitar? Se eu souber o mínimo do material, que vai no que você falou agora, né? E aí eu comecei a estudar. E aí foi muito bacana. E começou, vai um treinamento daqui, vai sei lá, um workshop de lá. Os residentes começaram a se aproximar também, porque eles queriam conhecer o material, porque os chefes perguntavam também. Cara, começou a ter uma sinergia muito legal. Vinculado a isso, a gente tinha caixas consignadas para cirurgias e eu participava também das cirurgias. Então, quer dizer, eu não dava um treinamento, mas eu mostrava o material, ia para a cirurgia, então eu acabei tendo uma parte técnica mais avançada, porque eu tive uma necessidade grande na época, né? E aí que eu comecei a minha história dentro da Santa Casa, que foi onde iniciei o meu grande projeto. Sabe, Adriano, você contando a sua história e eu vendo isso do outro lado, né? Você vê que é um cara que deu a cara a tapa, estudou e depois foi ganhando um número de cirurgias. É muito parecido com uma residência. De certa maneira, você fez sua residência na Santa Casa. Assim, vamos, residência em paralelo. E se a gente pensar, assim, você em algum momento acumulou ali uma quilometragem, começou, entre aspas, a entender muito bem do material e fazer um número eventualmente gigante de cirurgias. E eventualmente chegou num ponto que alguns médicos eventualmente viravam para você e falaram assim: como eu faço isso aqui? Sim. Como é que é isso? Como é que é essa posição? Porque eu sei que isso acontece. Quando o médico chega e fala assim, me ajuda aqui nesse negócio. E eu vou complementar o André. Eu sei que o André, nosso convidado, ele tem uma boa cabeça. Mas tem, para alguns, que sobe o ego isso ou não? Tem bastante. Tem. E eu Fala acho um pouco disso. Não, é muito bacana isso que você está pontuando, porque a gente já se deparou em diversas assim situações. E eu acho que o ego não pode falar mais alto, porque eu acho que você tem um paciente do lado, né? Você tem algo que você tem que pensar de uma forma muito maior, né? Eu acho que você sempre tem que voltar, é o que eu prezo, né? É o que eu falo sempre para minha empresa. A gente sempre tem que ser cada vez mais técnico do material e você ter uma solução. Quantas e quantas vezes a gente já não teve uma solução de uma chave que não soltava ou que o médico estava prendendo de uma forma diferente, e aí com todo aquele jeitinho, você fala, olha, doutor, posso dar uma opinião? Muitas vezes não, a gente toma não, então não é não, a gente tem que assim, respeitar o calor da cirurgia, né? Mas muitas vezes que foram sim, a gente conseguiu juntos, com calma, saber o tipo de abordagem, a hora certa, né? Não falar de mais, mas não falar de menos também, né? Eu acho que você tentar encontrar, dentro do cenário que está no contexto daquela cirurgia, uma brecha para que você possa contribuir, porque se você já entrou em diversas cirurgias com o mesmo material, você acaba entendendo, né, os prós e os contras, os macetes, o pulo do gato, como a gente fala, né? E você acabar contribuindo numa fase crítica da cirurgia, caso isso aconteça. Mas é difícil, cara. Manter o pé no chão é bastante complicado. E agora a resposta do André, né? Que ele perguntou, que eu tô curioso também com a parte de ser pessoal, assim, tipo, se tem uns médicos que chegam lá e falam, tipo, meu, não sei, como é que é? Como é que funciona? Porque olha o que eu vejo. Vamos supor que chegou um implante novo e o médico usou esse implante 10 vezes. Eventualmente, vamos chamar o cara da empresa, vamos colocar o time, já fez isso 250 vezes. Sim. E aí? Porque é engraçado que na própria residência a gente tem uma relação meio hierárquica que eu não acho a melhor coisa, eu não acho a coisa mais... Eu acho que ela é muito contraproducente. Como é que é? Porque eu vejo que você teve muito uma inteligência emocional, sabe se posicionar, sobre falar e sobre crescer com isso. Isso acontece, isso não acontece? Você sente que isso, algumas vezes, eu sinto que muitas vezes o instrumentador entende mais daquilo do que o próprio médico. Sim, olha, eu acho, André, que isso acontecia há um bom tempo atrás. Eu acho que a gente não tinha muito critério, muita regra. Eu acho que isso acontecia
você fala assim, isso acontecia em hospitais mais afastados, não é como você citou? Não, isso acontecia em hospitais grandes também. Mas eu acho que tudo cresceu, tudo se modernizou. Eu acho que hoje ainda existe, sim, mas com uma incidência muito menor, porque eu acho que você tem muita gente olhando para a sua cirurgia, eu acho que tem mais pessoas antenadas. Eu acho que o circulante de sala hoje não é apenas um circulante, ele está ali como uma pessoa, um interlocutor, né, de toda a direção do próprio assim, hospital. Eu acho que hoje menos. Eu acho que isso assim acontece? Sim, não posso dizer que não, mas com uma incidência muito menor. Pode ter certeza disso. Entendi. E agora vamos falar um pouco do caos, né? E aquele que, de repente, faltou um negócio. A coisa estava indo e, putz, faltou aquela chave que conecta o A com o B. Já aconteceu isso ou foi tão raro quanto a não entrega? Não, já, cara, eu tenho um episódio para contar para vocês aqui, que acho que o que vale aqui são as histórias, né? Para a gente poder replicar isso aqui, dá muita risada. Uma vez eu estava lá na Santa Casa também, e a gente estava dando uma oportunidade por uma pessoa que ele trabalhava lá na Santa Casa também, num outro setor, e a minha empresa queria dar uma oportunidade para ele. Bem, ele era uma pessoa já assim conhecida lá dos médicos, tal. E o médico que estava fazendo a cirurgia, que eu não posso falar o nome dele aqui, mas era um médico muito exigente, muito Não, peraí, pô, pode falar, Adriano, não pega nada, eu sou de lá também, Adriano, eu fiz pavilhão Fernandinho Simples, pô. Não tem ninguém ouvindo, pô, só fala o primeiro nome. O sobrenome dele é de um país, né? Não, tô brincando. Aí, cara, deu uma coisa muito engraçada, eu tava do lado de fora vendo aquilo, né? E aí tava todos os residentes, enfim, aquela galera toda, operando, tensa cirurgia e tal, né? Ele tava, e esse nosso colega estava dentro do campo cirúrgico. Bacana. E aí, esse colega assim, cirurgião deixou uma pinça num campo que era para os residentes olharem, que, enfim, né? E essa pinça caiu no chão. E aí esse colega médico me vira e fala assim, me passa a pinça X. E aí fica aquele silêncio na sala. E aí me dá a pinça X, ficou aquele silêncio na sala, né? Aí, quando ele vira a pinça, estava no chão, ele começa a gritar, né? Quem é você? Vira para um, eu sou um residente. Quem é você? Virando, acho que umas 5 pessoas. E esse nosso colega estava no último. Quando virou, quem é você? Ele falou assim, eu não sou ninguém. Finge que eu não estou aqui. Me colocaram aqui dentro, eu não queria estar aqui. Então, cara, olha, não foi porque a gente esperando. Então, até hoje, isso a gente conta e é uma coisa que a gente dá muita risada, porque foi algo que ninguém imaginava que isso fosse acontecer, muito menos naquela cirurgia. E, então, é um episódio que a gente conta e a gente dá bastante risada assim, sobre isso. Falando mais um pouquinho de lá, quando a coisa começou a avançar um pouquinho, eu falava assim, bem, eu precisava ser um pouco mais assim conhecido pelo corpo clínico, né? Como que eu vou fazer esse pessoal me reconhecer aqui, né? E eu aprendi uma coisa em marketing, né? Que você tem que chamar as pessoas pelo nome. E eu fui aprendendo ainda mais que o médico não tem nome, o médico tem sobrenome. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me falam aqui. Pô, quero ver se acertar o meu. Tirando nós 3 aqui, é mais complexo. Ó, você sabe que o seu nome eu treinei pra caramba, né? Então é Weinstein. Porra, perfeito. Aí você vê que... Ednisman. Fala e faz. Então você começa a treinar, porque não tem coisa pior do que ainda você trocar e ainda falar errado. Puta, é pior ainda, né, cara? Então, e aí saía, eu ficava lá às 7 da manhã, depois dava aquelas 7h30, saía aquele... Puta, o corpo clínico inteiro e tal, e eu chamava os caras pelo crachá. Ô, doutor Eduardo, não sei o quê. Então o pessoal começava a me olhar e falar assim, como é que esse cara sabe meu nome, né? E aí você começou a criar essa empatia, né? Você começou a criar essa animosidade. E, cara, foi muito legal. Tem uma história muito bacana. Isso acabou fazendo eu crescer dentro na parte de vendas. Em pouco tempo, eu gostava muito de poder ensinar nesse pulo do gato, como você citou, Noel e Weinstein também, para como é que você fazia quando não tinha peça. Então, era muito legal, porque lá naquela época tinha muita gente jovem trabalhando, então
a média de idade dos lados vendedores era de 25, 28 anos, 27. Então, todo mundo com aquele tesão de crescer e aprender. Então, muitas vezes a gente se reunia às 7 da noite, eu pegava as caixas, a gente ia para um barzinho na frente, tomava cerveja, botava as caixas em cima da mesa e mostrava os pulos do gato. Ó, você tem cirurgia amanhã? Cara, dá esse guia primeiro, não dá aquele. Olha, essa peça entra aqui. Se o cara te apertar naquilo lá, essa é a saída. Então, foi muito legal, porque a gente assim começou a ter uma equipe muito uniforme de informações. E a gente começou a ganhar muito espaço e respeito no mercado. E aí, depois, passaram-se alguns anos, eu acabei passando para a parte assim, de gerente comercial de lá. Puta, eu tinha uma equipe de 20, 25 pessoas. Poxa, eu tinha 20 e poucos anos, então para mim foi uma puta de um aprendizado. Aprendi demais lá dentro, demais, que aí é onde vieram os cursos, que vocês já sabem, né, que os cursos da O, aqueles cursos todos, que para mim foi uma coisa muito bacana, porque isso para mim revolucionou, né, você mandar um caso para o Leandro, que manda um caso para o Noel, né, antigamente a gente ouvia muito dizer, puta, mas aonde é a fratura? Puta, a fratura é mais ou menos ali, mais ou menos aqui. Puta, e veio classificação de fraturas, e eu comecei a estudar muito isso, né? Pô, vocês começaram a se falar de uma forma diferente, né? E a gente aqui também entender aquilo, né? Puxa vida, uma fratura, que tipo de fratura, espiral, aonde é, né? Gravidade dela, tipo dela. Puta, começou a ser muito legal. E a gente começou a difundir bastante aquilo. Então, aquilo fez com que o médico olhasse a gente de uma forma diferente. Quando eu cheguei no mercado, eu encontrava muito vendedor. Puta, vendedor, né? E aí, o vendedor, se ele contava uma boa piada, puta, você gostava de piada, puta, era muito bacana, que era a entrada que o cara tinha. Se o cara gostava de futebol, era a entrada que o cara tinha, né? E eu achava que aquilo um dia ia acabar. Então, eu achava que antes era um vendedor, depois ia ter uma transformação de um vendedor técnico, para no futuro você ter um técnico vendedor, né? Porque hoje você não abre as portas da sua sala para uma pessoa que vem te contar piada, uma pessoa que vem te falar de futebol, que vem te falar de mulher. Você não tem mais tempo para isso, você nem quer mais isso, né? Então eu falei, puxa vida, lá atrás a gente tinha que ter uma equipe e eu tinha que me preparar para ser um cara mais técnico. Então foi aí que a gente começou a estudar e veio muitos cursos da hora, a gente começou a difundir, eu queria em todos, e aí jovem, com tempo, e aí eu quis aprender tudo que eu podia naquela época. Cara, que demais essa história, Adriano. Eu acho muito legal. Você sabe que, levando um pouco esse paralelo da sua carreira com a carreira médica, né? Na semana passada eu tive a oportunidade de participar do congresso de anestesiologia, como ortopedista. Para Sério, falar cara? sobre mentoria, né? E o residente, teve um residente que perguntou para falar assim, qual que você acha que é a característica mais importante para um residente? E a resposta que eu dei é proatividade, porque eu acho que é isso que você está falando, entendeu? Você poderia ser, entre aspas, só um instrumentador que ia lá e fazer o básico, entrega as coisas na ordem e tal, mas você foi lá e fez um plus, fez um negócio muito a mais. Você começou a você entender o que estava fazendo, você estudava, você formava os outros instrumentadores, você participava do curso AO, entendeu? Então você não estava fazendo, entre aspas, só o básico, né? Citando outra coisa que eu estava ouvindo hoje, né? Eu estava ouvindo hoje um podcast super interessante sobre empreendedorismo, com um cara, professor que chama Steve Blank, que é um dos caras que fundou todo o movimento da startup enxuta e do Lean Startup, né? E ele fala que, assim, você tem pessoas que vão trabalhar, que vão ser os executores, que são as pessoas que vão lá realmente trabalhar das 8 às 5 da tarde, qual que seja o trabalho, vão fazer a função deles, podem fazer muito bem a função deles, mas não fazer nada mais do que estão sendo pedidos, entendeu? E você tem as pessoas que realmente vão liderar os movimentos de inovação, de crescimento, de empreendedorismo, que é o que literalmente que está fazendo, né? De você que está contando da sua história, que você não ia lá só fazer o que, entre aspas, fazia parte do seu trabalho, você foi muito além disso. E daí, já que eu entrei no papo de empreendedorismo aqui, dessa parte que eu sei que todos nós gostamos bastante, agora eu quero saber da tua fase mais, não sei o quanto recente, aí você conta pra gente, de realmente ir para o lado de empreender e de realmente fundar uma empresa dessa parte. Como é que foi isso daí? Conta pra gente. Olha, antes eu vou citar mais duas assim passagens. Opa, gostamos de causas. Vamos lá, que eu acho que assim me preparou bastante para essa época atual, né?
depois que eu completei 5, 6 anos numa multinacional, tá? Eu estava super bem, inclusive. Eu tive um convite de poder assumir uma empresa que estava preparando uma sucessão. Tá, e aquilo me chamou a atenção, eu gosto de desafio, né? Se você falou, Adriano, puxa, você não vai conseguir fazer. Cara, para mim, é como se você falasse, cara, eu tô te dando um desafio que você vai ter que ir atrás para você buscar o sim, né? E aí, para mim, era um segmento diferente de artroplastia, que aí eu vou entrar um pouco nos nossos 2 novos amigos, André, né? Senão nós vamos ficar com bastantes filmes aqui, na parte de prótese também. E eu falei, cara, a parte de prótese, né, meu, um outro segmento. Eu falei, cara, mas eu acho que vai ser bacana porque a gente acaba assim completando, né? E aí eu quis entender a empresa, tinha uma sucessão, achei muito interessante, tinha que organizar, colocar a sua forma assim de trabalho, tudo, e aí eu aceitei o desafio. Todo mundo na época falou, me criticaram, você podia ter uma carreira aqui e tal, mas talvez não era aquilo que eu queria. Eu queria algo mais, que eu não sabia, né, também, eu era bastante jovem, eu acabei aceitando o desafio. Nessa empresa acabei ficando 9 anos, e eu trabalhava nessa empresa como se fosse minha, tive uma paixão por aquilo, aprendi a gostar de prótese também. A minha veia é o trauma, né, eu nasci no trauma, então sou apaixonado por isso, mas aprendi a Foi uma boa gostar. conversão, foi uma boa conversão, foi um upgrade. Foi, né? Mas eu aprendi a gostar muito de prótese também, né, e prótese foi uma coisa muito bacana, porque me fez pensar de uma outra forma. O trauma, André me corrige, né? Nenhuma fratura é igual a outra. Então, o médico tem que conhecer muito do universo grande de produtos, porque ele vai precisar de algum produto diferente, de alguma outra marca que aquela não tenha. E, enfim, né? Olha, eu tive hoje, esse mês eu fiz 10 fraturas de úmero, mas nenhuma fratura é igual a outra. Então, você tem que trauma tratar é cirurgião de forma... verdade, né? E a parte de prótese já é uma maneira bastante diferente, né? Você tem que fazer uma réplica daquilo, né? Então, você tem que olhar daquilo de uma forma diferente, né? Todo mundo fala que é uma puta de uma receita de bolo, eu já falo que não é uma receita de bolo, pelo contrário, né? Mas a prótese é um universo completamente diferente, é o que eu também aprendi a gostar demais. O quadril, a parte do joelho, né? O joelho também foi uma coisa muito bacana, bem diferente, é isso aí, não é? O joelho é muito radical, né? E aí eu acabei expandindo também. E eu aprendi a ter bastante contato com a forma de gestão nessa empresa, né? Porque como a empresa lá é menor, você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Você acaba participando da finança, você acaba também se participando de compras, de estoque, você acaba opinando de uma maneira bastante ampla, né? Que eu acho que me preparou para esse momento atual que o Leandro citou. E aí, passaram-se 9 anos, eu falei, bem, acho que talvez me cabe ainda mais um desafio. Acabei recebendo um outro convite para eu assumir um projeto que era uma distribuição com fábrica. Puta, aquele me chamou a atenção. Eu falei, cara, que legal isso, né? Por mais que seja uma fábrica nacional, mas eu falei, cara, o negócio é muito legal, né? Por quê? Eu falei, caramba, acho que a gente pode unir os médicos, né? Porque o que eu percebia na indústria bem assim nacional era mais uma cópia, uma réplica daquilo que já foi desenvolvido lá fora para pensar num mercado mais de SUS. Eu falava, cara, não é possível. E aquilo me deixou bastante assim curioso. E eu aceitei o desafio. Fiquei menos tempo nela, mas eu acho que eu aprendi bastante. Uma outra forma de também bem assim de gestão, né? Nessa dos 9 anos eu aprendi a parte do controle, né? Fazer a gestão na ponta do lápis. E nessa última eu aprendi mais uma parte explosiva, né? Juntou um cara muito mais assim arrojado para negociar, um cara mais impulsivo. Então eu acho que isso me preparou, né? Esses dois lados para eu poder falar, puxa vida, acho que agora minha casa, minhas regras, sabe? Eu acho que não que eu fiquei cansado de forma alguma, não que eu joguei para cima, mas eu acho que eu podia, mas eu acho que eu sonhei em fazer do meu próprio jeito, né? Aquele bolo que eu sempre participava com os ingredientes, eu podia agora fazer o meu próprio bolo. Fui meio louco? Fui. Se você me
para fazer aquilo hoje, em pandemia, com ICMS, com tudo, eu falaria para você, não. Mas eu acho que eu consegui entrar na última janela que tinha aí para o mercado para que você pudesse dar esse passo que o Leandro me perguntou. E aí, algo que eu sempre trouxe, que era uma pergunta que eu tinha, né? Poxa vida, ninguém sabe fazer tudo sozinho, né? Poxa, nem o médico hoje você pode operar sozinho, né? Então, o dono de empresa também, qual que é a sua aptidão? Você é melhor na parte assim comercial? Você é melhor na parte financeira? Você é melhor na parte jurídica, né? E eu vim de escolas onde os donos faziam de tudo. Cara, crítica zero construtiva, eu só estou aqui relatando, mas assim, era uma forma que eu olhava e falava assim, cara, mas espera aí, ele é muito bom na parte financeira, mas na parte comercial ele, puxa vida, deixa a desejar. Na parte financeira, mais ou menos, né? E na parte assim jurídica, zero, né? E aí cara, eu olhava aquilo e falava assim, puxa vida, vamos chamar um advogado para solucionar um puta de um problema nosso. Nunca se contava-se tudo, porque, puxa vida, se eu conto tudo, o cara vai me cobrar mais caro, mas eu falava, cara, mas depois a conta vai vir depois, né? Então eu sempre falei assim, cara, quando se um dia eu der um passo maior na minha carreira, eu vou querer montar uma sociedade com bases diferentes, moderna, eu pensei comigo. E aí um dia juntei alguns amigos que queriam investir em outras áreas, e eu falava, bem, eu quero continuar na minha, mas eu quero fazer de forma diferente. Apresentei um business para eles, eles aprovaram, e aí a gente deu a sorte, também a competência de juntar o RCL hoje, que é a minha empresa, né? O R é o R de Rafael, que é um cara que administra a parte financeira, contábil, enfim. O C do Carniel, que é aqui meu sobrenome, e a parte comercial, os contatos com os hospitais e toda a experiência do mercado. E o L, cara, é chamado de LBZ, que é um escritório de contabilidade, um dos maiores do país, para me dar toda a assessoria. Porque eu falei, cara, eu quero me relacionar com os grandes hospitais, as grandes operadoras e os grandes players do mercado. Eu preciso ter um cara jurídico fantástico e que me dê toda essa assessoria. Eu não posso ser uma empresa, pensar numa empresa grande e não por nada chamar o escritório da esquina para me representar. O meu advogado, né, ou o escritório tem que conviver comigo no meu dia a dia, né? Entender do negócio, para ele opinar de uma forma rápida, assertiva e concreta. Heleno, desculpa te interromper, mas realmente sua trajetória é maravilhosa e acho que todo mundo aqui que está ouvindo está adorando, né? Mas eu vou colocar uma questão mais polêmica aqui agora. A gente sabe que você fez uma estrutura direitinha, você ficou bastante tempo nas empresas e foi evoluindo. Você não foi mudando, você foi evoluindo. E o médico, ele se vê como um cara... Eu também sou do pavilhão Fernandinho, então o cara faz faculdade lá, faz residência lá, e vai ficando lá, vai trabalhando com o chefe de lá, então ele tem uma trajetória linear. Mas a gente vê que o pessoal da empresa, às vezes, tem uma trajetória não linear. Então ele fica 3 meses na empresa X, aí ele mete o pau na empresa Y, de repente ele está na empresa Orto Y, aí de repente aquela empresa X que ele falava que estava ruim, ele volta. Como é que você vê essa... Eu vou usar um termo aqui, tá? Que um amigo meu que é de empresa falou, essa promiscuidade desse mercado. Olha, muito bem colocado. A gente chama de Orto Brothers, a gente brinca, né? Porque todo mundo é amigo, né? Todo mundo... eu vejo de uma forma bastante ruim, porque é que nem hoje, por exemplo, eu vou passar com você, Dr. Noel. Bacana. Um exemplo, eu ligo lá na clínica XPTO. Tô com uma dor no joelho. Bacana. Chego lá, tá você sentado, eu passo com um problema no joelho. Bacana. Mês seguinte, cara, eu tive uma fratura. Ligo na clínica, chego lá, tá o Noel. Aí, eu falo, caramba, meu. Mas bacana, que médico amplo, né? Aí daqui a pouco eu tive uma fratura de, uma luxação no ombro. Chego lá, tá o Noel. Pô, caramba, o Noel faz tudo? Quem faz tudo, né, demais, eu não sei se faz tudo bem feito. E a mesma coisa para nós como empresa, né? Eu sou muito criterioso hoje em contratar alguém que passou por muitas empresas. Por quê? Até porque eu penso em como você vai recebê-lo, né? Será que você vai recebê-lo de uma forma como você recebeu a última?
será que a última ele deixou a desejar? Será que a última faltou um implante, faltou um instrumental? Ou não teve um profissionalismo, sei lá, altura como você tinha solicitado? Então, a gente hoje tem que dar uma olhada, tem que puxar a capivara mesmo, da onde você está contratando, porque na ponta é ele que está tendo a imagem da sua empresa perante vocês. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com quem você está contratando. E se eu tivesse também no lugar de vocês, passou por 1, 2, 3, 4, óbvio, gente, acertos e erros todos temos na vida, né? Mas errar demais compromete o trabalho. Então, eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. Mas, Adriano, se a gente for fazer uma linha do tempo do médico e sua, você fez a sua residência, né? Seu treinamento intensivo, você se capacitou, você teve a sua primeira experiência, vamos falar de uma carreira empresarial, né? Talvez seja uma carreira ali pensando numa universidade, né? Aí depois você foi para o mercado e depois você empreendeu, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Que você vê que é um paralelo muito bacana. E você foi agrupando uma série de qualidades, desde aquele Adriano que trabalhava no ABC vendendo camisa, né? O que você entende que, além daquilo mesmo que o Leandro falou, né, de uma persistência, de uma gana, o que você daria de dica para esse cara que está começando? Você fala, putz, você precisa ter isso, porque eu tenho a sensação que é a mesma coisa que a gente fala para quem faz ortopedia. Você pensou diferente, você foi aprendendo, você teve o tempo de maturidade, mas você não teve medo de ousar, né? Você não teve medo de dar aquele passo diferente. Assim, entre aspas, é muito confortável ficar numa empresa a vida inteira, como muitos talvez fiquem numa universidade a vida inteira, e pode ser que eles sejam super felizes, mas que não tenham conhecido o mundo ou tenham conhecido outras opções. Olha, eu acho que tudo que você vai fazer bem na sua vida, você tem que ter paixão, né? Se você me perguntar hoje se eu me vejo fazendo outra coisa, não. Eu vou te falar uma coisa para você. Até hoje, eu atendo as minhas urgências de madrugada, os finais de semana, eu olho os e-mails, eu cobro da galera, eu vou no estoque, eu olho o que está saindo, melhoro os processos, porque eu acho que se você não tiver paixão primeiro e nos dias atuais gestão, você fica para trás. E eu não falo de qualquer empresa, não, só a gente, distribuidores menores, não, multinacionais também. Eu acho que você consegue empreender nos dias atuais? Sim, se você tiver paixão e gestão. Eu acho que são duas coisas hoje que caminham uma ao lado da outra, né? Não dá mais para eu pensar, né, em não mandar algo que seja de excelente qualidade, né, para você no Einstein ou para você em qualquer hospital, né? Porque hoje todos aumentaram o seu nível, né? Tanto de controles, tanto de processos. Então, eu acho que a gente tem que evoluir também. E o nosso mercado ele era muito amador, então qualquer coisa que você fazia cabia, né? Os erros eles eram encobertos porque tudo podia, né? Era um mercado sem regra. Quando você não tem regra, tudo pode, né? E quando tudo pode, ele complica, porque você acaba não nivelando por cima, você nivela por baixo. Então, eu acho que o médico ele acabou tendo acesso a muitos novos produtos, novas tecnologias. O mercado foi muito bom, porque ele começou a ter regra. Então, quando você começa a ter regra, o nível de profissionalismo ele aumenta em toda a cadeia, seja hospital, seja operadora, seja gestão, instrumentação. Então, você não consegue hoje atender uma empresa que não tem o mínimo de serviço possível, um produto de extrema qualidade que não esteja homologado. Cara, você já começa a colocar a régua lá em cima. Então, muitas empresas ficaram para baixo porque não pensaram nisso. Só que você manter, né, esse alto nível é muito desgastante. Por isso que não vale só a paixão. Se você não tiver a gestão, você acaba ficando para trás. E eu vou complementar com uma coisa rápida. O que você fala para o médico? Porque você acompanhou a carreira de todo mundo nos últimos 20 anos. O que você falaria para o médico agora? Fala assim, olha,
o que você pode ter como comportamento, como conhecimento, para que você também seja um cara bacana, para que você se dê bem, para que você cresça na carreira, para que você tenha uma trajetória análoga com a sua, que é uma trajetória fantástica. Conta pra gente. Eu acho que você tem que pensar fora da caixinha. Eu acho que o que eu percebo hoje, tá? Crítica construtiva também, tá, pessoal? Antigamente, quando um chefe te chamava para assistir uma cirurgia, você não perguntava o quanto você iria ganhar, e se você agradecia pela oportunidade em aprender. Eu acho que o que está faltando hoje, eu brinco com os meus antigos e novos clientes, que a gente não pode mudar o nosso modelo de pensamento antigo de você estar sempre ao lado do médico, né? E tanto o médico está ao lado de um médico mais velho para você aprender também. A gente desenvolve com semelhanças, né? A gente desenvolve com algo que você acredita. Eu tenho certeza que tanto desse lado, né? Eu fui crescendo olhando aquilo que era positivo e vendo que aquilo que não ruim, mas que não cabia para mim, mas olhando para aquilo que eu não errasse. Eu acho que o médico atual ele pode crescer olhando fora da caixinha, com bons exemplos e resgatando as antigas histórias, porque a ortopedia ela não se faz do momento atual, ela se faz das boas e velhas histórias, né? Todo mundo tem uma boa história para você contar, né? Que você traz para os dias atuais, que aquilo serve de exemplo para essas gerações novas, que aquilo, óbvio, uns vão dizer que aquilo serve para mim, outros não, mas que aquilo ele possa se basear para o futuro dele. Pensando fora da caixinha, né? Se você gosta do joelho, puxa vida, então que você seja o melhor no joelho, né? O que está acontecendo aqui de diferente? O que eu posso agregar, né? Para onde está indo? Deixa eu me aperfeiçoar. Vou ficar só aqui no próprio joelho? Não, eu acho que o trauma também amplia todas as suas opções, os seus conhecimentos, faz você crescer. Eu acho que a curiosidade e a paixão são duas coisas que movem qualquer tipo de montanha e faz você ser visto de uma forma diferente. Cara, que legal, Adriano. Excelente. Adorei o episódio, adorei o bate-papo. Não conhecia a sua história a fundo, adorei conhecer. Parabéns, acho muito legal ouvir histórias como essa, assim, muito bacana e muito legal ver esse paralelo aí, acho que da nossa carreira com a sua. Super legal. Para encerrar aqui, a gente costuma pedir para o nosso convidado uma indicação de um livro, um podcast, um filme, alguma coisa que você gosta, que você acha que pode ser inspiradora. E para te dar um tempinho para pensar, vou falar para o Noel indicar primeiro o livro que ele tem, a indicação que ele tem aí, daí você pode dar uma pensadinha para falar depois dele. Fala aí, Noel. Boa, tá tentando lembrar o título, mas na verdade é a autobiografia do João Paulo Diniz, então, do criador do Pão de Açúcar, né? E ele tem vários livros, né? Essa é a biografia dele, ele é meio coaching, assim, sei que a gente está nessa época aí, então ele fala um pouquinho sobre a alimentação dele, sobre o esporte. Mas o que mais me chamou a atenção no livro, que tipo, o pessoal sabe que o Pão de Açúcar criou um puta império, né? Aí ele quebrou e fez crescer de novo, né? Tipo, ele comenta brevemente sobre o sequestro, né? Que ele foi sequestrado, ele comenta um pouco sobre isso, principalmente sobre as limitações dele. Tipo, ele comenta que o Pão de Açúcar só cresceu porque ele teve que brigar com os irmãos dele, foi uma coisa que ele se arrepende muito. Então, acho que esse livro mostra muitos altos e baixos, de maneira superficial, mas foquem nisso e pula um pouco da parte que ele fala do coaching, que é realmente meio bobo. Quem sou eu para falar do João Paulo Diniz bobo, né? Mas enfim. Achei que você ia recomendar o livro, você falou mal dele. Mas tem pontos altos e pontos baixos. Tem pontos altos e pontos baixos, né? Então tá bom. Gostei da dica, viu, Noel? Muito bom, cara. Muito bom. Não sei se foi irônico, mas enfim. Não, eu gosto. Altos e pontos baixos. Você sabe qual você não vai ler, né, Adriano? Não, eu gosto. Não, tranquilo. Não vem se arrumar agora, não. Vamos para a próxima dica aí. Eu acho legal essa puta trajetória de bastante assim, sucesso. Eu acho que essa trajetória hoje aqui, se eu pudesse falar de 3 trajetórias aqui, eu ia falar de 3 pessoas que, para mim, são pessoas que cresceram e são 3 pessoas que vão crescer e muito ainda. Se eu pudesse falar dessas 3 pessoas, seria
André Weinstein, Noel e o Leandro. São 3 pessoas que, para mim, hoje, aqui, qual a sua pessoa que te inspira hoje? É a que está comigo agora, né? Então, para mim, vocês 3 são jovens, eu posso dizer, mas com uma carreira, até o momento, bastante brilhante e promissora. Eu tenho certeza que vocês vão voar bastante ainda, porque vocês são pessoas que fazem tudo com paixão e vocês estão fazendo bastante a diferença nos pequenos detalhes, né? Hoje eu estou aqui com vocês, né? Que é um programa muito bacana, bem diferente. Se eu pudesse indicar um podcast, eu estou indicando esse podcast. Boa, Adriano, indica nós aí. Muito além do gesto, hein? Eu acho que é muito legal. Acho que a iniciativa, acho que a gente esquece pouco para as coisas que a gente faz. Eu acho que a gente tem que olhar para tudo que a gente faz, porque quando a gente faz com carinho, acho que a gente faz coisas diferentes. Então, quero dar os parabéns para vocês. Vocês são, para mim, vocês são inspiradores. Então, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Se você me falar de um livro ou de um filme, eu gosto de todo o filme que não desiste, cara. Aquele filme que o cara tá para morrer e ele ressuscita e termina. Porque eu acho que a nossa vida é essa, né? A gente toma porrada o dia inteiro, a gente apanha o dia inteiro e no final você dá a volta por cima e você ganha o game, e você ganha o jogo. Então, isso são coisas do meu pai. Meu pai sempre foi um grande batalhador, ele trabalhava muito e a minha mãe sempre me inspirou para sempre acreditar e nunca desistir. Então, para mim, não existe a palavra não. Você falava, não, Adriano, você não vai conseguir. Cara, não fala isso porque eu vou atrás para a gente reverter esse jogo e a gente conseguir. Então, mais uma vez, obrigado aí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem marcar mais um podcast, que eu tinha mais um monte de coisa para contar para vocês aqui. Vamos fazer versão 2. Adorei, pode contar comigo. Adriano, honra enorme, cara. Puta, prazer muito grande. Eu acho que é muito bacana a gente poder... Eu sinto muita falta disso, da gente poder sentar numa mesa e dividir os dois lados da mesma história, né? Eu acho que isso falta muito. Acho que a gente vai se relacionando em paralelo em múltiplos encontros e falta um pouquinho disso. Eu acho que falta um pouco com os nossos técnicos de gesso. Eu acho que falta um pouco com o pessoal de enfermagem do centro cirúrgico. Eu acho que a nossa vida corre em paralelo e eu acho que poder aqui bater um papo desses com um cara, fantástico que nem você vê que é um cara que começou ali vendendo camisa, foi se desenvolvendo, foi na raça e foi com propósito, né? Foi com paixão para o negócio. Eu acho que esse é o mais bonito e mais interessante de tudo. Então, agradecer de coração. Você, é um baita de um craque nesse mercado e que soube aprender, interagir, negócio fantástico. Agradecer de coração aí a presença. Obrigado a todos pela oportunidade. Puta, foi muito legal. Falei pouco palavrão, que vocês falaram, pode falar à vontade aqui, estou me segurando. Muito legal, fiquei bastante em casa mesmo. Olha, incrível pela iniciativa, um programa maravilhoso. Já virei fã, vou indicar, inclusive, tá? Contem comigo, tá? Gostei bastante, pessoal. Maravilha, Adriano, obrigado. A gente adorou também. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, esse foi o 21º episódio do Muito Além do Gesso. Tivemos convidado aqui o Adriano Carniel para uma conversa super bacana. E para você que está ouvindo, não esquece de fazer que nem o Adriano, então. Já indica lá para os seus amigos, já segue a gente, porque cada 2 semanas a gente vai estar aqui com mais um episódio bacana, com mais um convidado, uma convidada muito especial. Então a gente se vê daqui 2 semanas. Um grande abraço para vocês e até a próxima.